Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Seção 14. O pensamento e sua influência. Capítulo 72. Hábitos de pensamento. Os pensamentos formam o caráter. Como um homem imagina na sua alma, assim é. Provérbios 23, verso 7. Muitos pensamentos fazem a história não escrita de um só dia. E esses pensamentos têm muito que ver com a formação do caráter. Nossos pensamentos devem ser estritamente guardados, pois um pensamento impuro causa uma profunda impressão na alma. Um mau pensamento deixa uma impressão má no espírito. Se os pensamentos são puros e santos, o homem se torna melhor por havê-los nutrido. Por eles é avivado o pulso espiritual, aumentando a capacidade de fazer o bem. E como uma gota de chuva prepara o caminho para outra no umedecer a terra, assim um bom pensamento prepara para outro o caminho. Poder para escolher tópicos de pensamento. Está dentro das possibilidades de qualquer escolher os tópicos que ocuparão os pensamentos e moldarão o caráter. Requer esforço pessoal. Ninguém, senão vós mesmos, podereis dominar vossos pensamentos. Na luta para alcançar a mais elevada norma, o êxito ou fracasso depende muito do caráter e da maneira por que são disciplinados os pensamentos. Caso estes estejam bem cingidos, como Deus determina que o sejam dia a dia, estarão nos temas que nos ajudarão no sentido de maior devotamento. Se os pensamentos são justos, então, em resultado, as palavras o serão também. As ações serão de natureza a trazerem alegria e conforto e serenidade a outrem. Precisam ser educados. Os pensamentos precisam ser educados. Cinge os lombos do vosso entendimento para que trabalhe na devida direção. E segundo a ordem de bem elaborados planos, então cada passo representa um avanço, e nenhum esforço ou tempo é perdido em seguir ideias vagas e planos casuais. Precisamos considerar o escopo e objetivo da vida, e conservar sempre em vista propósitos dignos. Cada dia devem os pensamentos ser educados e mantidos na justa direção, como a agulha para o polo. Cada um deve ter seus alvos e desígnios, e então fazer com que todo pensamento e ação sejam de molde a realizar aquilo a que se propõe. Os pensamentos precisam ser controlados. Importa haver firmeza de propósito para levar a cabo aquilo que compreenderdes. Educação dos pensamentos. A verdadeira disciplina da vida é composta de pequeninos fatos. A educação dos pensamentos é essencial. A educação do coração, o controle dos pensamentos em cooperação com o Espírito Santo levarão ao controle das palavras. Isto é verdadeira sabedoria e assegurará calma mental, contentamento e paz. Haverá alegria na contemplação das riquezas da graça de Deus. Os pensamentos corretos não vêm naturalmente. Há fervoroso trabalho diante de cada um de nós. Pensamentos corretos, puros e santos propósitos não nos vêm naturalmente. Temos de lutar por eles. Pensamentos cativos. Se a vida recebe o devido controle, o poder da verdade é ilimitado. Os pensamentos são levados em cativeiro a Jesus Cristo. Do tesouro do coração provêm palavras apropriadas e adaptadas e certas. Nossas palavras, especialmente, devem ser guardadas. Escrevendo a Timóteo, diz Paulo: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1, versos 13 e 14. A mente tem de ser firmemente controlada. Os jovens devem começar cedo a cultivar corretos hábitos de pensamento. Devemos disciplinar a mente a pensar numa linha sadia e não lhe permitir que demore em coisas más. O salmista exclama: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Salmos 19, verso 14. Ao operar Deus no coração por seu Santo Espírito, tende o homem cooperar com ele. Os pensamentos têm de ser amarrados, restringidos, impedidos de soltar brotos e contemplar coisas que tão somente enfraquecem e corrompem a alma. Os pensamentos têm de ser puros, as meditações do coração têm de ser limpas, para que as palavras da boca sejam palavras aceitáveis ao céu e de auxílio aos vossos companheiros. Cristo disse aos fariseus: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12, versos 34 e 35. Pecados abertos manifestam pensamentos latentes. O período de tentação sobre a qual, talvez, uma pessoa caia em um pecado ofensivo não cria o mal revelado, mas apenas desenvolve ou torna manifesto aquilo que estava oculto e latente no coração. Um homem é tal quais são os seus pensamentos, porque de seu coração procedem as saídas da vida. Provérbios 23, verso 7 e capítulo 4, verso 23. Obrigação de controlar os pensamentos. No Sermão da Montanha, Cristo apresentou ante seus discípulos os vastos princípios da lei de Deus. Ensinou aos ouvintes que a lei é transgredida pelos pensamentos antes de ser o mau desejo posto em prática. Estamos na obrigação de controlar nossos pensamentos e levá-los em sujeição à lei de Deus. As nobres faculdades da mente foram-nos dadas pelo Senhor, a fim de que as possamos empregar na contemplação de coisas celestes. Deus fez abundante provisão para que a alma possa fazer contínuo progresso na vida divina. Por toda parte colocou Ele instrumentos para nos ajudarem no desenvolvimento quanto ao conhecimento e à virtude. A mente natural, deseducada, age sem motivos elevados. A mente natural, egoísta, uma vez deixada a seus próprios e maus desejos, agirá sem motivos elevados, sem referência à glória de Deus ou ao benefício da humanidade. Os pensamentos serão maus e só maus continuamente. O Espírito de Deus produz uma nova vida na alma, levando os pensamentos e os desejos à obediência da vontade de Cristo. O adversário não pode ler os pensamentos. O adversário das almas não tem permissão de ler os pensamentos dos homens. É, porém, perspicaz observador e nota as palavras, registra-as e adapta habilmente suas tentações, de modo a se ajustarem ao caso dos que se colocam em seu poder. Caso trabalhássemos para reprimir os pensamentos e sentimentos pecaminosos, não lhes dando expressão em palavras ou ações, Satanás seria derrotado, pois ele não poderia preparar suas especiais tentações para adaptar ao caso. Mas quantas vezes, por falta de domínio próprio, professos cristãos abrem a porta ao adversário das almas? Muitos são molestados por maus pensamentos. Há muitos que são realmente perturbados porque pensamentos baixos, vis, desvêem a mente e não são facilmente expulsos. Satanás tem seus anjos maus à nossa volta, e embora não possam ler os pensamentos dos homens, observam de perto suas palavras e atos. Satanás aproveita-se das fraquezas e defeitos de caráter que assim se revelam e impele suas tentações onde houver a menor força de resistência. Ele faz más sugestões e inspira pensamentos mundanos, sabendo que assim pode levar a alma em cativeiro e condenação. Aos que são egoístas, mundanos, avarentos, orgulhosos, críticos ou dados à calúnia, a todos os que estão nutrindo erros e defeitos de caráter, Satanás apresenta a condescendência com o próprio eu e desvia a alma para um trilho que a Bíblia condena, mas que ele faz parecer atraente. Para cada classe de tentações existe remédio. Não somos deixados a lutar com nossas finitas forças contra o próprio eu e nossa pecaminosa natureza. Jesus é um auxiliar poderoso, um apoio sempre presente. A mente tem de ser restringida, não se lhe permitindo que vagueie.
Deve ser educado a demorar sobre as Escrituras e temas nobres, elevados. Porções das Escrituras, mesmo capítulos inteiros, podem ser memorizados para ser repetidos quando Satanás ataca com suas tentações. Quando Satanás quer levar a mente a demorar em coisas terrenas e sensuais, a maneira mais eficaz de lhe resistir é com o está escrito. A única esperança é pensar correto. Precisamos de um constante senso do enobrecedor poder dos pensamentos puros e da danosa influência dos pensamentos maus. Ponhamos nossos pensamentos em coisas santas, sejam eles puros e verdadeiros, pois a única segurança para qualquer alma é o pensar correto. Devemos usar todos os meios que Deus pôs ao nosso alcance para o governo e o cultivo de nossos pensamentos. Devemos pôr a mente em harmonia com a mente divina. Sua verdade nos santificará, corpo, alma e espírito. Demorar o pensamento em coisas frívolas. Devemos esforçar-nos para ter a mente em condição de podermos receber as impressões do Espírito Santo, mas não podem receber luz aumentada aqueles que permitem que seus pensamentos corram constantemente após frivolidades. A mente deve ser provida dos tesouros celestes, com alimento que nos habilite a crescer espiritualmente, preparando-nos para um céu santo. Providência tomada para elevar os pensamentos. Deus tomou todas as providências para nossos pensamentos se tornarem puros, elevados, aprimorados e enobrecidos. Ele não só prometeu purificar-nos de toda injustiça, mas tomou uma real providência para o suprimento da graça que nos erguerá os pensamentos para Ele e nos habilitará a apreciar sua santidade. Podemos reconhecer que somos possessão de Cristo e que devemos manifestar ao mundo o seu caráter. Preparados pela graça celestial, tornando-nos revestidos da justiça de Cristo nas vestes nupciais, e somos habilitados para participar da ceia das bodas. Tornamo-nos um com Cristo, participantes da natureza divina, purificados, aprimorados, elevados, sendo reconhecidos como filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Afastar-nos do encantado terreno de Satanás. Conselho a uma família centralizada em si. Deveis conservar-vos afastados do terreno encantado de Satanás, e não permitir que vossa mente se desvie da fidelidade para com Deus. Por meio de Cristo podeis e deveis ser felizes e adquirir hábitos de domínio próprio. Até vossos pensamentos devem ser trazidos em sujeição à vontade de Deus e vossos sentimentos sob o domínio da razão e da religião. Vossa imaginação não vos foi dada para que se lhe permitisse correr desenfreada a seu bel prazer, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos, e os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Quando julgais que, como cristãos, não vos é requerido restringir os pensamentos e sentimentos, sois levados sob a influência dos anjos maus e convidais a sua presença e o seu domínio. Se cederdes às vossas impressões e permitirdes que os pensamentos sigam o rumo da suspeita, da dúvida, dos lamentos, achar-vos-eis então entre os mais infelizes dos mortais, e vossa vida se demonstrará um fracasso. Conselho a uma jovem senhora acerca do perigo de construir castelos na areia. Deveis dominar teus pensamentos. Não será isso tarefa fácil. Não o conseguirás sem assíduo e mesmo árduo esforço. No entanto, Deus exige isso de ti, e é um dever que repousa sobre todo ser responsável. És responsável perante Deus pelos teus pensamentos. Se condescenderes com vãs imaginações, permitindo que a mente se demore em assuntos impuros, serás em certo sentido tão culpada perante Ele como se teus pensamentos fossem levados à ação. Tudo o que impede a ação é a falta de oportunidade. Sonhar e construir castelos dia e noite são hábitos maus e excessivamente perigosos. Uma vez estabelecidos, é quase impossível rompê-los e dirigir o pensamento para temas puros, santos e elevados. Deves tornar-te fiel sentinela de teus olhos, ouvidos e todos os sentidos.
Se quiseres dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma. Só o poder da graça pode realizar esta tão desejável obra. És fraca nesse sentido. Substituir o mal pelo bom. Os pais podem escolher, se o quiserem, se a mente dos filhos se encherá ou não de pensamentos e sentimentos puros e santos. Mas seus gostos precisam ser disciplinados e educados com o maior cuidado. Precisam começar cedo a desdobrar as Escrituras diante das mentes em desenvolvimento de seus filhos, a fim de que formem os devidos hábitos e gostos. Os elementos do mal não podem ser exterminados a não ser pela introdução de alimento para pensamentos puros e sólidos. Evitar o pensamento negativo. Como nós não pertencemos a nós mesmos, visto como fomos comprados por bom preço, é dever de todo o que professa ser cristão manter seus pensamentos sob o controle da razão e impor-se o dever de ser animoso e feliz. Por amarga que seja a causa de sua tristeza, deve ele cultivar um espírito de repouso e quietude em Deus. O repouso que há em Cristo Jesus, a paz de Cristo, quão preciosa, quão salutar sua influência, quão calmante para a alma opressa. Por escuras que sejam suas perspectivas, nutra ele um espírito de boa esperança. Ao passo que coisa alguma se ganha pelo desânimo, muito por ele se perde. Ao passo que o bom ânimo e uma calma resignação e paz tornarão felizes e sadios os outros, ao mesmo tempo serão de maior benefício a si mesmo. A tristeza e o falar em coisas desagradáveis é o mesmo que animar cenas desagradáveis, trazendo sobre si o efeito desagradável. Deus quer que esqueçamos tudo isso, não olhar para baixo, mas para cima, para cima. Perigo de demorar o pensamento em coisas terrenas. Se vossos pensamentos, vossos planos e desígnios são todos dirigidos no sentido de acumulação de coisas terrenas, vossa ansiedade, vosso estudo, vossos interesses centralizar-se-ão todos no mundo. As atrações celestes perderão sua beleza. Vosso coração estará com vosso tesouro. Não tereis tempo para devotar ao estudo das Escrituras e à fervorosa oração para que possais escapar aos ardis de Satanás. Mudar o molde do pensamento. Quando se permitiu por muito tempo que a mente demorasse tão só em coisas terrenas, é difícil mudar os hábitos de pensamento. O que os olhos veem e o ouvido ouve muitas vezes atrai a atenção e absorve o interesse. Mas se quisermos entrar na cidade de Deus e contemplar a Jesus e sua glória, temos de acostumar-nos a contemplá-lo aqui, com os olhos da fé. As palavras e o caráter de Cristo devem ser muitas vezes o assunto de nossos pensamentos e nossa conversação, e cada dia se deve dedicar algum tempo a uma devota meditação sobre esses temas sagrados. Um grau mais alto de pensamento. O homem rebelou-se contra Deus, e desde aí sempre se tem esforçado em montar seu esquema, de fazer como lhe aprouvesse para conseguir êxito em assegurar a felicidade. Mas toda vez que ele procurou preencher o sentido com qualquer outro objetivo, senão Deus, decepcionou-se. Tem de haver um grau mais alto de pensamento, uma espécie de estudos completamente mais elevada e objetivos mais altos que busqueis obter do que tivestes até aqui. As desordens e imperfeições das palavras humanas e de humanos caracteres podem ser restaurados unicamente pelo Senhor Jesus Cristo. Ele, pois, deve ser o objeto de vossa contemplação, o tema de vossa conversação. Deveis ter um exercício de pensamento e ação absolutamente mais elevado, se quiserdes compreender o grande plano da redenção. Lei dos pensamentos e sentimentos. É uma lei da natureza que nossas ideias e sentimentos sejam animados e fortalecidos ao lhes darmos expressão. Ao passo que as palavras exprimem pensamentos, é também verdade que estas seguem aquelas. Rumo do caráter íntegro. A vida cristã manifestar-se-á por pensamentos cristãos, palavras e conduta cristãs. Há em Cristo divina integridade de caráter.
nova dotação de poder. Os que consagram a Deus alma, corpo e espírito, purificando os pensamentos pela obediência à lei de Deus, receberão continuamente uma nova dotação de poder físico e mental. Seu coração ansiará por Deus e haverá fervorosa oração rogando clara percepção para discernir o ofício e obra do Espírito Santo. Não somos nós que o devemos usar, mas sim o Espírito Santo nos usar a nós, moldando e dando forma a cada faculdade.